boa tarde. Eu sou a enfermeira Vanessa, enfermeira Luciane. Nós estamos representando a UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo, também conhecida como UBS Pioneira. Antes de mais nada, eu queria agradecer o apoio da Maria, né, que nos deu suporte. Nós também somos novas na unidade, tá? Eu tenho 6 meses, a Lute tem 7 meses, e durante esse período a gente passou por 2 gerências, né? Atualmente a Lute foi designada, né, como gerente da unidade, porém, a nossa maior dificuldade foi não ter acesso aos dados, tá? Isso a gente conversou com a Maria, mas ela deu o apoio e a gente tentou fazer o melhor possível. Essa é a foto da nossa equipe, com algumas faltas, né, devido a atestados e férias. Essa é a ficha técnica. Nós somos uma UBS, trabalhamos de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 5. Nossa área de abrangência. Pode ver que essa área, depois a gente vai falar mais para frente, mas essa área roxinha, ela abrange a UFMS aqui, né? E ela pega 3 condomínios também de grande número de pessoas, o MRV. Aqui a gente tem uma estimativa, né, de 2019, e a gente percebe que, correlacionando com a estimativa, é predominante o número de pessoas jovens, né, adultos jovens, de 20 a 34 anos, e um aumento considerável do número de idosos na nossa área. O número da população de abrangência é de 8.311, né? É pouca, né, relacionada com as unidades que já passaram aqui, que é um número expressivo. Nós temos 2.805 cadastradas, o que equivale a 33,7%, né? E você pode ver que a gente tem um número alto de pessoas com plano de saúde, principalmente na minha área, tá? A gente tem ciência, né, que esse número de cadastro está baixo, né? E a gente vem conversando com as nossas equipes para poder melhorar isso. Então, lá a gente tem a equipe 105 e a equipe 124. O nosso carteirômetro são dados reais, né? Nós não realizamos esse tipo de procedimento na unidade. Até a lavagem de ouvido, alguns médicos realizaram, porém não tem registro desse procedimento. CISREG, médico, né? A gente vê que no começo do ano tinha um número expressivo, né, de solicitações. Aí, março, abril e maio caiu e junho começou a reerguer, tá? O que preocupou a gente foi esse número alto de absenteísmo, né? Também traçamos estratégias, nós duas, enquanto unidade, para conversar com os ACS para fazer uma busca ativa e orientar os médicos também a preencher da melhor forma possível as solicitações. Lá nós temos 5 solicitantes e um regulador, que do mesmo jeito do Mário Covas, ele ainda não está regulando por falta de senha. A especialidade mais solicitada é a ortopedia adulto, né? Seguida da fisioterapia, nutricionista, cirurgia geral e dermato. Você vê que comparando com a outra unidade é bem diferente, né, as especialidades. E o raio-x simples, ele vem em primeiro, é o mais solicitado. Seguindo pelo eletro, ultrassom transvaginal, ultrassom abdômen total e ultrassom obstétrica. Lembrando que nós, enfermeiras, a gente também faz a solicitação de ultrassom transvaginal e obstétrico. CISREG odontologia. Eu já vou até pedir desculpa de antemão, porque a gente tem 2 odontólogos na unidade e coincidiu de férias e atestado deles. Nós não temos dados da odonto, tá? E, como bem a Silmara falou, começou a partir de agosto, né, a inserção no CISREG. Aqui, não disponível.
A gente até conversou com a ABS, né, para ela poder ajudar a gente, mas não foi possível, a gente não achou esses registros. As ouvidorias. No ano de 2019, nós tivemos 29 ouvidorias, né? O maior percentual, 31%, foi a falta de profissional na unidade, seguido de reclamações, né? E interrupção dos serviços, né? Por algum motivo, esses serviços foram interrompidos, a gente não sabe o motivo. E agora, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 14 ouvidorias, todas elas respondidas, né? 36% corresponde à dificuldade de acesso, né? A gente acredita que seja por conta da pandemia, e vem seguido de 29% informações. A gente percebeu que na unidade a gente tem uma falha nessas informações que a gente vai procurar corrigir conversando com a equipe. Reuniões de colegiado, gestor, não temos os dados do ano passado, e esse ano a última reunião foi no dia 28 de fevereiro, lá na unidade mesmo. Reuniões com lideranças comunitárias. A gente até conhece algumas lideranças comunitárias, porém não tem registro de reuniões passadas deles. Ações intersetoriais. Essas duas primeiras, hiperdia na Igreja Católica e coleta de preventivo no semiaberto feminino, foi realizada no ano de 2019, tá? E as outras duas foram realizadas esse ano, em 2020, vacinação no semiaberto feminino e vacinação nos condomínios do MRV. Então, a gente queria priorizar, né, as detentas, fomos acionados, elas saem para trabalhar durante o dia, então essa incompatibilidade de horário foi um dos desafios que a gente encontrou, mas a gente pegou o número alto delas lá. E a vacinação no MRV, a gente percebeu que a maioria dos moradores também trabalham no mesmo horário da unidade, né? Então, como a gente avisou com antecedência, a gente conseguiu pegar um número bom também de moradores. O perfil acadêmico da nossa unidade, nós temos 2 estagiárias de enfermagem e uma preceptora. E esse ano teve uma reunião de educação permanente com a outra enfermeira ainda que era contratada. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Se a gente vê uma série histórica, no ano de 2018 e 2019, nós tivemos um número alto, né, de óbito fetal. Nós não estávamos na unidade e não tivemos acesso, né, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Esse ano nós tivemos um caso de óbito infantil na minha área, né? Foi feita eu fiz a visita para essa mãe e o caso era que ela não sabia que estava grávida. Ela sentiu forte dor abdominal, foi levada a um pronto atendimento. Ela não utiliza os serviços da rede, ela tem plano de saúde, tá? E quando ela chegou lá, ela estava tendo um bebê. Foi bem prematura essa gestação. Apesar de ela não saber que era um bebê, ela, né, ficou feliz ao saber, mas esse bebê tinha 18 semanas e não resistiu e foi a óbito, tá? Horas depois. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. A gente não colocou aqui porque não temos dados da unidade, né? Esse óbito que aconteceu não foi feita uma discussão com a equipe, pelo contexto, né? A mulher não sabia que estava grávida, enfim. Mas nós temos a consciência, a ciência de que essa discussão é muito importante para a equipe, né? Enquanto unidade, enquanto equipe multiprofissional. Programa Saúde na Escola. Nós, como somos UBS, né? Nós não temos essa obrigatoriedade. Porém, a unidade realiza, sim, todo ano dessas ações, né? Principalmente no combate e prevenção da dengue, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade e atualização vacinal.
porém esse ano não teve por conta da pandemia, né? Mas a gente já está fazendo uma programação para o ano que vem. O programa de controle de tabagismo também não temos implantado na unidade, porém a gente tem uma alta demanda também e a gente queria fazer parte desse programa, se fosse possível. Atividades físicas, infelizmente, não está tendo, né, na unidade. Eu vou até mostrar, a gente tem uma academia ao ar livre na unidade, não temos o educador físico e a população utiliza diariamente essa academia. Infelizmente, sem um apoio técnico, né? Mas eles utilizam bastante. Práticas integrativas e complementares não é realizado, tá? Na nossa unidade. Atendimento em domicílio, infelizmente, a gente não teve acesso aos dados de 2019. E esse ano, mesmo com a pandemia, né, no primeiro, se for contar só o primeiro semestre, a gente ainda conseguiu desenvolver, né? Lá a gente faz conforme demanda. O ACS traz a necessidade e a gente realiza a visita, enfim. Os testes rápidos, né? A relação de teste rápido T1 e T2 ocorreu no primeiro semestre e foi ambos positivos, né? T1 e T2 encaminhado para a especialidade. Isso aconteceu em março e abril, né? Não era a gente que estava, mas tinha registro. Sífilis gestacional, nós tivemos 5 casos esse ano, e todas elas conseguem a prescrição adequada no momento que o caso chega para a gente. Sífilis congênita, tivemos 3 esse ano, né? E a gente está acompanhando os casos. Doenças transmissíveis, tuberculose. Na nossa unidade, a gente tem 5 pacientes com TB atualmente, né? A gente não pode falar dos dados do ano passado. O livro, né, que todo mundo citou, a gente tem na unidade, porém o livro está incompleto, infelizmente. E a gente se compromete a daqui para frente deixar ele o mais completo possível. Então, os 5 casos, nós temos uma que é vulnerável, usuária de drogas, ela desistiu do tratamento, né? E os demais são acompanhados, os contatos, né? Feito PPD e raio-x. Aqui a desistência, o abandono, né? Os casos de hanseníase, esse ano a gente não tem nenhum caso, tá? E também não tivemos contato com os dados do ano passado, infelizmente. Aqui é a população do Bolsa Família, né? 145, 27,6% acompanhados. Esse é o dado do primeiro semestre. A gente viu que o segundo já aumentou um pouco. Aqui, as gestantes, a gente não separou por equipe, né? Porque é uma unidade, porta aberta, livre demanda, e a gente atende gestantes de outras unidades. Elas preferem fazer lá. Então, a gente trouxe os números, né? Número de gestante com pré-natal encerrado 12, pré-natal encerrado menor de 20 anos 3. Número de gestantes com 6 ou mais consultas, a gente não conseguiu esse dado. E até a gente, quando a gente foi preparar essa apresentação, a gente viu a necessidade da gente ter mais registros, né? E daí a gente já criou uma planilha para acompanhamento dessa gestante. Cada vez que ela veio, a gente sabe que dia que ela tem que retornar, o que foi orientado, o que foi solicitado de exame, né? E depois, se por acaso ela não vier, a gente faz uma busca ativa. O que mais? Número de gestantes, acompanhamento de pré-natal no alto risco e com a gente, todas elas acompanham os 2 lugares. Aqui, a Lute vai falar um pouquinho das equipes. Boa tarde. Então, eu vou falar, essa aqui é a minha equipe 124. Essa é a foto da nossa equipe, o mapa da equipe. Hoje,
A nossa equipe, por ser OBS, então, só faz parte o enfermeiro e os agentes comunitários. Temos 11 microáreas e as 11 estão completas. Hoje não, né? Até no meio do ano a gente tinha um cadastro de 1.415 pessoas, com predominância da cor parda. O número de crianças, 6 crianças de 0 a 1 ano, todas acompanhadas. O número de crianças de 1 a 2 anos, 18 acompanhadas. E de gestantes, 5. O que a gente nota? A gente nota que, como tem um número muito grande de gente, da população com plano de saúde, eles não procuram a unidade e também não aceitam receber visita nossa para ver como que tá, por conta do plano de saúde mesmo. Questão de número de adolescentes. 152 adolescentes de 10 a 19 anos. Número de pessoas com 60 anos ou mais, 360. Número de pessoas com deficiência, 38. Um número bem grande de pessoas com deficiência. Pessoas com menos de 60 anos acamados, não temos. E restrito a domicílio, 5. Pessoas com 60 anos ou mais acamados, 3. E restrito a domicílio, 13. Hipertensos e diabéticos. Estimativa é de 347 hipertensos, nós temos 268 cadastrados, que corresponde a 77%. Acompanhados também a mesma questão do plano de saúde, 232. Diabético, são cadastrados 101%. Pode ver que é um número maior do que o estimado e acompanhados 94. Temos dois históricos de amputações por diabetes, os dois em membro inferior. Aqui é a equipe azul, ou a equipe 105, que é a minha. Hipertensão, a gente tem uma estimativa de 347 e 77% estão cadastrados. 86% eles são acompanhados pela equipe. Diabético, a estimativa é de 105, cadastrado 107, 101% cadastrado e 87,8% são acompanhados. Na minha área também tem, né? Na minha área também tem 2 pessoas com amputação do diabetes. Ah, tá errado. Eu acho que ficou errado, só um pouquinho. É a mesma coisa da equipe da LUT, né? É composta por um enfermeiro, só que a minha área, eu tenho 2 microáreas descobertas. Então, eu tenho 9 agentes comunitários. 11. É porque a gente passou para estar na outra página. Tá? Isso. Então, aqui o total de pessoas cadastradas, 1.390, né, com a predominância da pessoa autodeclarada parda. Crianças de 0 a 1 ano, 7 crianças, todas acompanhadas. Número de crianças de 1 ano a 2 anos, 51. 84 delas são acompanhadas. E gestantes, 6 e 66,6 são acompanhadas. Isso também se deve a elas terem um plano de saúde. Número de adolescentes 10 a 19, 139. Número de pessoas com mais de 60 anos, 218. E número de pessoas com deficiência, 39. A gente achou esse número bem alto também. Pessoas com menos de 60 anos, né, acamado, tem 1. E restrito no domicílio, 24. Pessoas com mais de 60 anos, acamado 1 e restrito ao domicílio 18. Aqui, doenças crônicas, né, hipertensão e diabetes. O estimado 340, cadastrado 207, 60%, né, das pessoas, e acompanhado 174. Isso é um número que me preocupa bastante, né, enquanto enfermeira da área, mas é uma dificuldade que os ACS têm de encontrar os moradores no condomínio. Eles não, além de não receber o ACS, eles não dão a devolutiva também. Eles deixam, né, tem um impresso novo para cadastro de condomínio, eles não têm a devolutiva desses moradores.
E amputação, na minha área, não tem. NASF, né, a nossa unidade não tem, não possui. Indicadores de produção. Consulta de enfermagem à gestante de risco habitual, né? Então, a gente comparando o ano de 2019 para 2020, mesmo com a pandemia, porque a gente vê que o número ainda está elevado, né? Está maior do que o ano de 2019 todo. Isso a gente acredita que seja falta de registro também, né? Não só isso, mas teve mudança de vários profissionais na unidade. Consultas médicas, consulta odontológica à gestante, a gente não tem esse dado. E visita domiciliar para a puérpera na primeira semana pós-parto, né? É um número que ainda está baixo, que a gente pode melhorar. Saúde do idoso, né? 4.446 idosos em 2019, 1.790 no primeiro semestre de 2020. Hipertensão e diabetes, mesmo comparando, né, o primeiro semestre de 2020 com 2019, mesmo com a pandemia, a gente vê que eles procuraram a unidade e foram atendidos. Saúde da criança, mesma coisa, né? A gente continua... A gente não tem o registro, aquilo que a Glória falou de 2019, né? E esse ano foram 13. Consulta farmacêutica. Nós tínhamos farmacêutico até março de 2017, agora, de 2020. Agora a gente está sem o farmacêutico, só temos dispensador. Aqui os testes rápidos. Na unidade também funciona como livre demanda, né? Se a pessoa chegar, querer, né? E tiver o desejo de fazer os testes, é realizado. E o que a gente percebeu? Que em abril, testes HIV 26, a gente vê que os demais estão zerados. A gente acha que é um erro, uma falha aí nos dados, porque geralmente fazem todos os testes de uma vez, tá? A gente percebeu isso, mas era o dado que estava na planilha de indicadores dos gerentes. Previne Brasil, que é aquilo que todo mundo já falou, né? Nossos dados estão bem abaixo, né, do ideal, e a gente se compromete a melhorar, né, daqui para frente. Aqui esse é o Dr. Valdir, que é o odontólogo da tarde, né? E a Joyce. E temos 2 odontólogos, um de manhã e um à tarde, e a SB é uma só. Eles não têm muitos dados também para a gente mostrar para vocês, né? Mas eles desenvolvem ação para o diagnóstico precoce, ou seja, eles fazem a busca ativa, cada avaliação deles já é feito isso. E a gente vem conversando com eles para a gente melhorar o acompanhamento da gestante na unidade. Aqui a quantidade de extrações, escovações. Não tinham dados para nos passar, né? E coincidiu de férias e atestado deles. E aqui é a nossa equipe. Todas quando a gente vai fazer as... É isso. Obrigada.